Para os brasileiros, good evening para aqueles que falam inglês, bonsoir para aqueles que falam ou pensam que falam francês, porque há uma diferença, né, gente? E paz e amor aos meus queridos hips, se é que existe algum entre vós. And 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8. That's right, children. Do it like Papa does it. Good night, ladies. All ladies, good night. It's time to say goodbye. Good night, sweet ladies. Ah, ladies, good night. It's time to say goodbye. Bye-bye. Eu não sabia exatamente o que eles eram. Para mim, palhacinhos. Na minha visão de criança, eles eram palhacinhos. Eram tudo que eu conhecia. Minha referência, meu exemplo, minha família. Quando eu tinha medo, aqueles enormes cílios coloridos me diziam: fecha os olhos, Tati, que tudo passa. E tudo passava. Eu nasci em janeiro de 74. Não poderia imaginar que o movimento iniciado 2 anos antes iria mudar minha vida, revolucionar o Brasil. Und mit der kraftvollen Declaro impostado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil. Okay, cut. You got it. Com o AI-5, o cidadão brasileiro não tinha direito a nada. Tudo era proibido, éramos escravos. Essa ditadura horrorosa que aconteceu no Brasil durante tanto tempo. Era talvez a época mais fechada do golpe militar, era o momento mais pesado mesmo. Nós estávamos cerceados mesmo, né? Tudo era falado entre linhas, tudo era falado no subtexto. Tenho uma memória muito clara, porque o meu pai era político. E me lembro principalmente porque vi meu pai embora, porque ele foi exilado. A ditadura era branda até aí. Achava que podia cair a qualquer momento. Ali não, virou uma ditadura de verdade, um terrorismo de Estado que durou até 77, 78. O governo começou a governar por atos institucionais. Essas são as iniciais de AI, ato institucional. O AI-5 foi a gota d'água, né? Baixaram um ato institucional número 5, fechando o Congresso. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. O AI-5 foi promulgado no dia 13 de dezembro de 1968. Inesquecível para mim. Foi proibido tudo, acabaram com o Congresso, ninguém manda mais, só nós. Acabando com todas as liberdades individuais. Foi um momento assim que o governo fechou, radicalizou. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. Como todas as ditaduras, elas acham que elas são donas da verdade. E quem pula fora do esquema, né, é cortado, é reprimido, é
é morto. O AI-5 foi, assim, a instituição, digamos, do terror. Eu, inclusive, fui presa na época da ditadura, perdi a cidadania brasileira. Você via gente sendo presa por causa disso, por estar fazendo música, por estar fazendo uma poesia. As gerações atuais, não, eu mesmo já peguei o finzinho, mas as gerações atuais não têm memória dos tempos da ditadura militar. E eles são maniqueístas, né? Ou você era de direita, não, eu não sou de direita. Então você é comunista, tá presa. Quem dava aula de alfabetização em favela era comunista, e aí? Entendeu? Você não tinha opção. Tem dias que a gente... Roda Viva, quando atacaram o teatro e nos espancaram e nos colocaram nus no meio da rua, eu realmente não entendia por quê. Eu cheguei a fazer espetáculo para censura. É horrível o Estado ter sobre você tanto poder. Solange Hernandes. Você vê a força da ditadura. A gente decora o nome do censor. Mas qual é a parte da música que você quer que eu tire? Ele falou assim, não é a música, o problema é a ideia. E, na verdade, às vezes tinha músicas até que eram totalmente literais, inocentes. As pessoas arranjavam significados ocultos, anti-ditadura ali dentro. Era triste, patético, entendeu? Paradoxalmente, foi o momento em que surgiram os Zicroquetes no Rio de Janeiro. Confrontando esse fechamento, né, da mentalidade, porque ninguém podia pensar, ninguém podia ser diferente, ninguém podia se expressar com liberdade, né? Então era uma forma de você contestar ali a ditadura pelo escracho, pelo sarcasmo, não dava mais para contestar a sério. Vimos de uma ditadura contra a qual era feito à época um teatro político, essencialmente político, e o Zicroquete foi realmente uma explosão naquele momento enorme. Eles criticavam as instituições convencionais, mas com humor. S'il vous plaît, où est Philippe Jacques? Quando proibiram o espetáculo, eles proibiram assim, porque era um negócio tão esquisito que eles não entendiam, que eles achavam que era revolucionário. Lâchons les papillons. Allons voler avec eux. Allons chercher les fleurs, les couleurs, l'horizontale, la verticale, l'espace. Allons retrouver aussi les oiseaux. Allons voler avec eux. Allons chercher les ciels, le bonheur et Dieu. Vole, vole, papillon, vole, vole. Vole, vole, vole. Eu me lembro de umas asas que eles abriam, que viravam umas borboletas gigantes assim, e eram... Assim falou Zaratustra, que eles dançavam. Volate, 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 farfalle, volate, volate, farfalle. Vole, 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 papillon. Vole, volate, Foi uma explosão de novo, de moderno, a coisa do andrógeno. Eram lindos, eram homens vestidos de mulher. Mas ninguém queria ser mulher. Femininos, masculinos, andrógenos, tudo aquilo, aqueles corpos nus, maravilhosos. Porque eram peludos, pernas peludas, barbas. Porque você via homens fortes, cabeludos, cheios de pelos, eles não raspavam os pelos.
que pisavam duro, dançavam como machos e vestidos de mulher e com uma sexualidade dúbia que balançava muitas estruturas sexuais das pessoas. Em cena é essa mistura do macho e da peruca, do boá, sabe? Os Croquetes foi um trabalho pioneiro, foi um trabalho avant-garde, foi um trabalho único. Eles lotavam teatros, né? Quando foram para a Europa, tinha lá a Liza Minnelli, Angel Arrow. I saw them in Brazil, and I was knocked out. I wanna love you, don't wanna break your heart. It was a different kind of thing because it was so kind of avant-garde. I went backstage, and I introduced myself. Absolutely outrageous. And I just loved it. Existia uma rigidez cênica muito importante, que era certamente cobrada por Lenny Day. O espetáculo deles não era um espetáculo gay. Havia uma sexualidade boa, masculina, feminina, homossexual. Havia uma possibilidade absoluta do exercício da sexualidade. Eu acho que eles são um símbolo de uma era, né? A era do desbunde, eram machos, fêmeas, eram sexy em cena, eram extremamente engraçados. E ninguém dizia que era bicha, ninguém tinha peito, porque o talento era muito forte. Então sobrepujava qualquer tipo de graça. Estavam nem um pouco engajados com política institucional, mas é claro que era político, qualquer ato é político, e havia uma revolução de comportamento, de liberação sexual e de valores morais com relação à masculinidade e feminilidade, que eles são um grande grito, sem dúvida. Todos eles muito criativos, todos eles muito engajados nesse sentido também de defender uma posição de abertura, de liberdade. Não, tinha uma coisa, se fosse só uma coisa que trouxesse alegria, amor, tá, aí eu não tô dentro. Não, não, né? Porra, primeiro pensar, né? Contra a caretice, quer dizer, e a caretice fazia parte do regime militar, né? Eles fizeram 72, 73, aí vieram para o Rio, foram proibidos. Eles foram proibidos, foram dar depoimentos. Só que eles não conseguiam, além do nu, detectar outra coisa. Família Croquetes, uma família louca. É claro que era muito mais forte a revolução que eles estavam fazendo, comportamental, sexual, musical, estrutura de dança, derrubando todos os conceitos e preconceitos, mas o nu, eles acabaram liberando com uma sunga maior. Eu não tenho culpa de ser chique assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu nasci assim, eu vou morrer Eles não conseguiam captar aonde estava a ameaça. Sabiam que aquilo era uma bomba, entendeu? Not ladies, not even gentlemen, not even. Sorry, people. We are not men. No. Got the wrong show. We're not men. Ai, nós não somos mulheres também, não. Exactly. If you're looking for a girly show, we're not women either. You got that. Outro papo.
Nós somos 10 já. Nós somos gente. Exactly. We put it together. We become just one thing, people. Just like you. Your people too. Todos eles eram pessoas extremamente inteligentes, vários falavam vários idiomas. Je vais vous présenter ma secrétaire. Enchanté, en Pierre Follet, aujourd'hui, mais ça va. Eu não só vi os Croquettes, como eu vi a revolução que ele significou, no sentido de liberdade de linguagem teatral, de ver homens travestidos que não eram travestis, não se comportavam como travestis. Eu acho que as pessoas iam e nem tinham condições de falar que não gostaram, porque era tanto ineditismo, excentricidade, tanta originalidade. Os caras eram originais pra caramba, né? Sentindo frio em minha alma, te convidei pra dançar. A tua voz me acalmava. São dois pra lá, dois pra cá. Tinha um número deles que eu adorava, era a música do Aldir Blanc, Dois pra lá, dois pra cá, com Elis Regina cantando. Batia mais que o bongo. A gente estava no Bobinô, ensaiando para a estreia. E chegou o disco da Elis, pro Lene. Ela mandou para ele. Tinha uma carta, falava muito de filho, uma coisa assim. O Lene ficou muito emocionado com isso. E ele já pegou, já subiu pro disco e já começou a montar o Dois pra lá, dois pra cá, para ele e o Wagner. Porque o Wagner não tinha uma coreografia. Acabou que o Gaia também aprendeu, então eles dividiam. E foi um sucesso esse bolero. Era muito bonito, muito bonito. Era uma dança de salão que os dois faziam. Mais tarde eu dancei com o Gaia aqui no Teatro Rival. Eu que dancei esse bolero com o Gaia. Olha, a cena entre o Cláudio Tovar e o Cláudio Gaia... tinha paixão, era Cláudio Gaia, Cláudio Tovar. Em que eles dançavam um bolero cantado pela Elis Regina, que eu vi com eles. Antes foi coreografado pelo Lene, fazia ele, o Wagner e tal. Era de colocar lágrima nos olhos. Eles levavam para a cena o amor dos dois e o público aceitava isso de uma maneira muito delicada. Era uma cena de teatro excelente. Era uma coisa que chegou num ponto inesquecível. Havia momentos de teatro, assim, de performance, de ator, que acho que satisfaria a qualquer Peter Brook. E satisfez, tanto que eles foram para o centro do mundo, na Europa, e ficaram lá fazendo um sucesso extraordinário. Reza a lenda com Beijar na Primeira Fila, não sei quantas vezes, por aí vai. O grupo era de 13. Eu e a people, vi família, vi croquete. Tá boa assim, tá sentada, que eu já tô com o pé na estrada. Isso aqui já tô cansada, baby. Wagner era de uma família muito grande, então tudo para ele era a família. Então quando ele cria os Croquetes, ele cria a família. Eu quero é rosetar, fazer a cabeça e me jogar. Tinha o espetáculo e tinha a história da família interna. Vai ser bom demais. Eu acho que o grande resultado do nosso sucesso foi esse carinho, esse amor da família. Era uma família de mulheres, só com o pai, que era homem. E vai ser muito bom. Vai ser era o pai, que era o Lene, Wagner era a mãe. Na chuva, baby, sou das internacionais. Wagner deu para Lene o papel do pai, ele era o pai. As filhas eram Paulette, Gaia, Peut-être, messieurs, dames, vont pas les comprendre. Ciro Barcelos. Eu era a caçula. Eu era a Cilinha Meleca, porque Silly Dale, né? Era o nome do Wagner, né? A tonta, né? E eu, como eu era menorzinho, e eu então era a Cilinha, a tontinha. As filhas Ciro e Rogério.
Pátria veio porque eu dançava com a bunda pra fora, ficava como um patinho. Ah, tinha a Latinha também. A Latinha também era filha. Tá entendendo? O que é que eu explico? A mãe, então, tem as irmãs, que era Baiá, que era a tia Bacia. Eu era a tia que cuidava do dinheiro, o Reginaldo era a rainha. Rainha porque ela tinha sempre aquela pose. E tinha o Roberto, tia Rose. Eram as irmãs da mãe. Tinha 2 sobrinhas. Era eu, que era old, gostava muito da Inglaterra e tudo, ele me chamava de Old City London. E tinha Tovar. Alô, mamãe! Quando eu vi essa coisa na minha frente, essa possibilidade, esse caminho aberto na minha frente, eu fui pro camarim, pedi para entrar, o Lene ficou bem na dúvida, eu quero entrar agora, você não tá entendendo? Posso botar uma roupinha e ficar ali? Aí eu fui e fiquei ali. Eu tinha um vestidinho, uma maquiagem e tal, fiquei ali. No outro dia eu voltei e fiquei ali e ainda levei mais alguma coisinha, não sei aonde. Eu fui entrando assim, eu simplesmente entrei. E Eloy que vai entrar depois, né? Eloy era uma empregada, era mágica da companhia. Wunderbar! Wunderbar! Não pode falar palavrão. Fala qualquer coisa da Carmen Miranda. Aquele passo que não deu. Mas ainda eu tô falando, eu não vou falar palavrão. Claro. Não, a gente entendeu o filme no Brasil. Wagner era uma pessoa do interior de São Paulo. Do interior, de uma família gigantesca. O mentor espiritual deles, que era inteligente. Super comediante. Super. E é ele que fazia toda a comédia do espetáculo. Wagner Ribeiro era o filósofo, era uma figura inenarrável. Ele que criou a ideia, ele que escreveu o texto, várias músicas eram dele. Tem essa coisa do Wagner de não tocar nenhum instrumento, não ser um músico e fazer música, né? Uma mulher estrela, Nós, frenéticas, gravamos 2 músicas do Wagner, né? Nós gravamos Vingativa e gravamos Crise Darling. Esse Vingativa, que foi o maior sucesso, é maravilhosa. Por isso eu sou vingativa. por isso eu sou vingativa, vingativa, vingativa. Hoje eu sou vingativa, tenho até asco de você. Veio para o Rio de Janeiro para estudar medicina. Largou tudo para ser artesão e estudar teatro. La première chose que j'essayais de faire dans ma vie, c'est la médecine. Fez 2 anos de medicina e virou artista plástico, ator e autor. Inventivo, bem-humorado. A pessoa mais incrível que eu conheci na minha vida. Eu nunca vi um artesão melhor na minha vida. Até hoje eu nunca vi. Pedacinhos e tudo costurado à mão. Uma obra de arte, né? Toda essa história sempre foi com artesanato, porque originalmente Wagner foi fundador da Feira Hippie, né? Quando alguém telefonava, ele... Embaixada de Marte. As roupas fazem parte da marca Embaixada de Marte, que os Zicroquettes estão lançando. O point era em Santa Teresa, na casa do Wagner. O Wagner era terrível no lado dele católico cristão, da culpa pelo homossexualismo. Ele teve um problema muito sério. Quando ele se descobriu homossexual, ele ficou muito tempo sem andar. Canceriano louco, genial, fantástico, trabalhador. O Wagner tinha muito disso, ele assumia muito isso mesmo, né? A coisa do profeta. Falando coisas bonitas pro povo, né? Sobre o amor, sabe? Muita coisa bonita o texto. Como dizia Wagner, Pregava só o amor constrói. só o amor constrói. Essa frase do Wagner, só o amor constrói, no mundo de guerra que a gente está vivendo. Quando eu fui dizendo a ele que eu achava que só tinha um jeito da gente conseguir mudar alguma coisa nesse país, que era a luta armada. E ele então me convenceu, eu lembro até hoje, ele dizia, criança,
por que em vez de a gente com armas, por que não se faz arte? Que é muito melhor. Quando chega na porta do teatro, as pessoas ficavam e ele pregava o amor, pregava a compaixão. A gente se baseava em Jung. Mas tudo sem pieguismo nenhum. Falar dele me dá muita saudade. Tudo bem, gente? Tudo bem, meu amor, e contigo? Estou contentíssima. Tá, né? Boa noite para os brasileiros. Wagner sempre tinha aquela mania de falar fino, né? Bonsoir, français. Ele falava fino. Tô cagada. Então ele fazia a vozinha e fazia fingindo mulherzinha. Era muito engraçado. Oba, oi, ou mesmo olá para a turma da pesada. Afobado come cru porque quer. Porque tem muita coisa boa para ele comer por aí, meu amor. Wagner é hilário. Wagner controlava a plateia, a língua que fosse. E sempre com um sotaque muito forte. J'ai besoin de vous secrétaire pour parler le français, parce que le français, c'est une langue très, très difficile à moi. O Wagner Ribeiro tinha uma didática de ensino maravilhosa, porque era a didática do teatro do dia a dia, o teatro vivo, do improviso, que era bárbaro. Liberdade, ausência de quarta parede, opinião, humor, sentido crítico. O Wagner Ribeiro foi o verdadeiro precursor do besterol. Taxaram a gente de besterol. A pessoa fumava muito baseado, ficava besterol. Ele fazia com uma genialidade. Aí entrava eu de vestido de mulher, uma peruquinha, um vestidinho, tava cantando fino. Chante, c'est mieux que faire ça. Ajoute, O teatro chamado besterol, que proliferou no Brasil nos anos 80, foi ali que começou. O humor do Wagner, os números de plateia do Wagner, coisa mais nonsense, e dava certo, ele rompia. Plus fort. E foi ali que se inspiraram, sem dúvida nenhuma, Miguel Falabella, Mauro Razzi, Vicente Pereira, Guilherme Caran. Aonde eles iam, a gente ia atrás. Uma fonte da qual todos nós bebemos, né? Que é Miguel Falabella, que é Luiz Fernando Guimarães, que é a Regina Casé, que sou eu, que é a Débora Bloch. Enfim, acho que o Dzi tem muita influência nisso, esse tipo de humor. Quando Wagner descia a escada e pegava a plateia na mão e era uma aula de comédia. Que ama mil licores, que se perde pela estrada do mundo. Eu assisti a criança nascer. No dia 8 de agosto de 72, eu estava na Galeria Alaska, Wagner passou e me chamou para tomar uma cerveja. Eu já chamava todos os meus amigos na época da escola de teatro, eu já chamava eles lá. Vamos fazer um espetáculo assim. O Wagner me contava desse sonho dele. E ali um dia estávamos nós, eu, Baiar, Reginaldo e Wagner. Aí eu falei sobre a ideia com eles, né? Vamos fazer um espetáculo assim também? Aí eles amaram a ideia. Faltava um nome. Ah, mas espetáculo de homens eu citei os Coquettes que tinha em Nova York. Nós estávamos comendo alguma coxinha, algumas coisas assim, e tinha um croquete lá. E o Wagner virou assim, então por que a gente não se... A gente estava comendo croquete, a gente se chama de Dzi Croquetes, com 2 T's. Do artigo, em inglês, the... Dzi, o artigo. Os croquetes. Porque nós não passamos de croquete, porque nós somos feitos de carne. Aí um dia ele me ligou e disse, olha, já tem um nome, Dzi Croquete. Eu ri muito. Eu era estudante gaúcho, estudante de arquitetura. Aos 18 anos, quando eu encontrei Lene, eu pirei. Larguei tudo e fui para São Paulo. Comecei a fazer teatro amador, viemos para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, conheci Wagner, que era uma pessoa maravilhosa, que tinha tentado fazer diversos trabalhos de grupo, tinha humor e tinha um texto que todo mundo adorava e ninguém montava. É cheiro de uma
mulata, tem gosto de coco e tem samba nas veias, tem balanganda. Ela diz que tem, que tem, que tem, que tem, que tem, que tem, que tem. Tem a pele morena e o corpo febril dentro do peito, amor do Brasil. Baiara um dia chegou para mim e me convidou para fazer um teste. Eu não sabia ao certo o que era aquilo, porque eles falavam que era vestido de mulher, maquiagem de mulher. A linguagem era uma linguagem de cabaré, mas, sobretudo, usando o carnaval carioca, onde os homens se vestiam de mulher. Na verdade, era Zi Família Croquete. Era uma peça de teatro para ser encenada na Lapa, lá no Cabaré Casanova. Que maravilha. É que falou, Miele, você tem que conhecer uma garotada que está num cabaré da Lapa, que é maravilhoso. Isso não pode ficar sem ser visto, sem ser aprendido, né? Aí um dia eu tinha uma boate chamada Messê Pujol. O Lene, a gente morava junto. Eu chegava em casa todo dia e contava pro Lene do tal do ensaio, né? E aí um dia eu quis fazer o Lene Day. Eu já tinha dirigido os 3 shows do Lene, eu nunca tinha trabalhado com ele no palco. E Lene já era uma estrela. Até que o Lene ficou curioso de saber o que era, assim, mais de perto. Aí o Wagner me disse assim, tô com vontade de chamar o Lene Day. Então a gente marcou um encontro. E acabaram levando ele para assistir os nossos ensaios. Fazer essa ponte Lene Day e Wagner Ribeiro, que se conheceram e se apaixonaram, claro. Eu disse, Lene, você não quer vir fazer um show aqui no Pujol comigo, eu e você? Voltamos para casa, o Lene falou, bicho, eu quero... tô nessa. Aí ele falou, baby, mas todo mundo já sabe o que nós vamos fazer, meu amor. No outro dia, o Lene já foi comigo para Santa Teresa, para casa do Wagner. Ele falou, mas, baby, vamos fazer coisas diferentes. Quando foi assistir o ensaio, eu notei que os meninos tinham, assim, uma garra, uma força de vontade, sabe, tão grande. O que só faltava neles era uma técnica de dança. E aí entrou na história. Ele falou, tem grupo de vinho chamado Zi Croquete. Aí então o Lene pegou os brasileiros no coronga e mandou pau em cima, assim, 8 horas por dia de trabalho, em cima de dança, pá, pá, pá. Nossa, chegava sem ficar torto, todo. Aí eu cheguei na boate, ele estava sentado na rua, assim, desanimado. O que houve, Lene? Gente, baby, não pode confiar nessas bichas. Ninguém apareceu. Vamos entrar, vamos fazer show nós dois, vamos ensaiar, tá bom. Se fosse uma pessoa que não entendesse também, não ia rolar, né? Mas o Miele é um homem do mundo, ele não tem essas limitações que a maioria tem. Quando eu abri a porta do Pujol, eles estavam pendurados no lustre, o outro no balcão, o outro em cima da mesa, 3 no palco. E eles atacaram o playback, Zi, 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 Croquete. Patada com as internacionais. Aí fomos lá e o Miele ficou fascinado, né? Vai descer pro Pitado, Paulette, cantando, fazendo aquela macaquice toda, né? O Miele olhou assim o Bosco, todo mundo, quem são elas? Bom, na hora, gente, quanto custa, quanto é, vamos lá, acerta aqui, Lene, vamos fazer de qualquer maneira. Ele comprou a briga e foi um sucesso enorme. Aquilo enlouqueceu o Rio de Janeiro. Eu sei que com isso tudo, a Lene Day estava saindo da prisão, convenceu a Miele de colocar todo mundo junto e se fazer um grande espetáculo. E foi assim que surgiu o Zi Croquete. Bom, eu já conhecia o Lene. O Lene veio para o Brasil para dançar uma coreografia com chicote. O meu primeiro encontro com o Lene Day foi em 1963. Ele era uma grande promessa da Broadway como bailarino. I met him in 1954. Who he was then, at that time, was the bad boy of Broadway. When he went to audition for a Broadway show, he would dress so outrageous that it was almost impossible for anybody to hire him anyway. Fez West Side Story, fez Pajama Game, fez Guys and Dolls, fez vários programas de televisão. After a while, they wouldn't hire him because he hopped shows and he got that reputation. He was really too good to be in the chorus of a Broadway show. Aí eu era child star, quando tinha 10 anos de idade, tinha um programa meu na televisão. Uma cantora chamada Connie Francis. Eu trabalhava num show como bailarina e ele chegou contratado por esse empresário, que era o empresário da noite carioca, que era o Carlos Machado. O Machado viu ele lá, em algum espetáculo, e o trouxe para dançar. E daí eu contei com o Carlos Machado. Ele veio fazendo a dança da maconha. Aparece Lene Day
Veio dos Estados Unidos. E eu fiquei louca, apaixonada por ele. Eu fiquei louca, eu disse, é isso, a dança é essa. Um grande músico, ele tocava piano muito bem. Aí ele começou a frequentar o beco, aqueles lugares onde a gente funcionava, e se apaixonou. Que acabou se apaixonando por música brasileira, por bossa nova e samba jazz, não é? Ele se apaixonou pela música, pela melodia, pela harmonia e pelo ritmo. Eu conheci o Lene logo que ele chegou no Brasil. Eu tinha 17 anos. Eu tinha 16 anos, frequentava ali o Beco das Garrafas, que eram esses bares em Copacabana, assim, um ao lado do outro. Tinha jazz e bossa nova, era louco por música. Bossa é um adjetivo para quem está fazendo uma coisa com muito jeito, com muito carinho, com muito... O cara tocava violão com uma bossa maravilhosa. Ele tinha um swing, uma bossa, um jeito de fazer. E esse swing começou a mudar. Então, o cara está tocando com uma bossa diferente, uma bossa nova e tal, por isso que ficou bossa nova. I found Brazilian music, it was almost like I found my own heartbeat. You know, boom, 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 boom. And Lenny expressed that so beautifully, different than anybody else. E logo conheci o Lene, porque ele era uma figura popularíssima no Beco das Garrafas ali. Não, foi tudo assim, meu amor. Meu amor, sabe, tá divino. Entende? Faz essa coisa maravilhosa. Gente, o que é, meu amor? Que isso? Super simpático, folgado. Ali nós estamos falando Rio de Janeiro, 1961, 2. Uma caretice absoluta. O Grande dizia, não, baby, aí mais lento, aí mais forte, aí no prato, aí tira daí. Não. A gente vai mudar de tom, mas tem que mudar a harmonia. Não pode ser a mesma harmonia que estava antes. Ele era malandríssimo. Ele aprendeu e ensinou aqui. Aprendeu e já devolveu processado. Ele não queria mudar aquela música. Ele queria fazer aquilo. Também pode me chamar, me perder, me lugar. Pode mesmo imaginar que eu sou mais você e meu amor. Um tom completamente estranho. Aí os caras vinham e falavam, isso não pode. Isso não pode por quê, bebê? Não, que nunca ninguém fez, porque ninguém fez, não pode? Tá errado? Não, é que a diminuta do tom do dó maior. Gente, para com essa coisa. Vamos fazer, fica lindo. Ele tinha coragem, vamos dizer assim, que o pessoal da bossa nova ainda não conhecia. Nos ensinou iluminação, planificação de áudio, música. Ele fez uns efeitos de luz, eram uns blackouts, umas coisas que acendia tocava, acendia, em sync com a música. Param, pam, pam, tchá, tchum, tchá, tchum. Tagadagapapá, a luz tem que fazer tagadagapapá. E assim, imagina, isso em 1960, ele pensava, a cabeça musical dele era sensacional. Ele cantava já com sotaque americano, que ele nunca perdeu. Cantava o pato, vinha cantando largamente. Cantava com pouca voz, mas um swing, uma imaginação fantástica. Mentira, o pato vinha cantando alegremente, quando mais recusou ele te pediu para cantar no samba, dera o ganso, gostou da dupla fez também, Well, I was born in a place called Brooklyn, New York. E resolveu fazer um show na boate chamada Bom Gourmet, que foi a mesma boate onde estrearam Tom Vinícius cantando, os Cariocas e João Gilberto. Eu fui assisti-lo, fiquei enlouquecida quando vi essa pessoa em cena. E deixou todo mundo alucinado. O Lenny Day era um gênio, né? Tinha uma coisa da dança, da técnica de dança americana aplicada ao ritmo brasileiro que eu acho que nunca mais se fez. Inventou uma dança da bossa nova que era o samba porteando ao contrário. He taught me a bossa nova step. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ba, 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 da, da, da. And when he did it, everything else moved. But I loved it so much. O meio artístico musical do Rio de Janeiro parou por causa do Lenny Day. Ficou todo mundo, que é isso? E foi esse cara que foi um dos mais importantes transformadores da música brasileira naquele momento. Para quem viveu próximo a Lenny, como eu vivi durante um bom período, ele estimulava muito a ousadia, né? O sentido aventureiro, o sentido meio bandoleiro, né? Da vida. You ask somebody to do a step that Fred Astaire did, it's not going to look like Fred Astaire.
Lenny was the Fred Astaire of that kind of dance. You know, he just reinvented everything he got a hold of. Vi muitos espetáculos em que ele participava como coreógrafo, inclusive espetáculos da Elis Regina. A maior influência da Elis Regina, né, nesse início de carreira não é nenhum músico, nenhum cantor, é o Lenny Dale. Encontrar o Lenny Dale nessas férias foi das melhores coisas que podia ter me acontecido. E é claro que a gente vai se ver muitas vezes ainda. Pai, eu já não aguento mais. Me deixe em paz, pai, me deixe em paz. Me deixe em paz, eu já não aguento mais. A Elis chegou, ela estava recém-chegada, né, no Rio, já ficou amicíssima dele no segundo dia e já saiu fazendo as expressões corporais em cima do que ele fazia. E ele ia para casa dela, ficava, faz assim com o braço, ensinava ela a dançar. Eu adorava, gostava, era amigo, muito amigo dele. E aí ele foi ficando no Brasil, não quis voltar mais. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Nós aprontamos umas quantas poucas e boas por ali. Aprontamos muitas histórias. A Bossa Nova não tinha chegado a um grau de profissionalismo que tem hoje. O Lenny introduziu o profissionalismo ali no Beco das Garrafas. Ele era a pessoa mais rígida no que dizia respeito a palco, né? Na hora que ele estava em cena, não podia dar nada errado. Ele era um carrasco. Trabalhar com o Lenny Day, o cara se preparava para ralar. E era aprendendo, na verdade. Eu nunca vi nada igual, nunca vi até hoje um bailarino como ele. There's a solo he does with the pole and he's almost naked. Um dos momentos mais incríveis de dança que eu já vi na minha vida. Ele dançava só de sunga, com o corpo todo purpurinado, careca. Essa coisa toda redonda, essa coisa toda... Ginga. É Bob Fosse nele, ideia, né? And he taught me that. Trade. My God, I'd never seen anybody dance like Lenny. He seemed brave to me. And then I started to dance with him. And we would dance in the afternoons in Brazil. O que define para mim o Lenny é a força. Força, sensualidade, basicamente. O Lenny era um tesão, né? Você via ele dançando, era uma coisa assim de você ficar extasiado, né? Em cena, ele em cena, nossa. Ele caía no joelho, assim, e subia sem mão, sem nada, só com a força do pé. Era uma coisa inacreditável. Ele descia em diagonal no joelho e levantava na meia ponta com o pé assim. Eu já conheci o Lenny de televisão e era louco por ele. Fui assistir o espetáculo e nós conversamos e nos apaixonamos imediatamente. Foi amor à primeira vista. O Zico Roquetes foi fazer uma apresentação em Campinas e ele me botou no canhão de luz para eu assistir o espetáculo, porque eu tinha 8 anos de idade, era proibidíssimo o Zico Roquetes para qualquer idade, ainda mais para mim. Foi uma pessoa importante, foi o meu grande amor da dança. Incredibly musical, choreographically and dance-wise. He's aware of every single beat, every single accent in the music. There's not many choreographers who really do that, you know. Na dança ele era seríssimo. Agora, na vida, era um porra louca total.
Eu e o Lênin, a gente se pegou de unha várias vezes, porque ele era muito rebelde, né? Uma grande mão de obra, assim, pessoal. Além do artista, ele pessoalmente era um demônio. Passei coisas com ele barra pesada, assim, dele querer se suicidar do meu apartamento. Um cara que também sabia ser uma criança. Quando tinha que chorar, ele chorava muito. Ele se emocionava muito. Porque era aquela tal história, né? O Lênin não vivia sem queimar um fumo dele. Ah, o Lênin... E ele era uma pessoa realmente exagerada, né? Lênin estava andando na Galeria Alaska e a polícia vem e fecha a Galeria Alaska e leva todo mundo para a 13ª. Life is a cabaret. Oh, see ya. I don't believe it. Do you believe that? That's life. Reconhecem o Lênin, o delegado diz para ele, Lênin, você esqueceu sua bolsa. E ele lembra que tinha um baseado dentro da bolsa e ele diz, não, essa bolsa não é minha, não. Só que ele esqueceu que estava o passaporte dele dentro da bolsa. E diz, não é sua? Ué, mas é assim, peraí. E despeja tudo. Quando ele despejou, saiu o passaporte. Aí ele falou, isso aqui é seu passaporte. E abriu. Quando ele abriu o passaporte, o baseado estava lá dentro. Aí Lênin é preso. É preso e é condenado e fica 1 ano preso na penitenciária Lemos de Brito. Ele até encantou a população carcerária toda, porque ele dava aula. Vinha de Camburão, que fazia mais charme ainda, descia todo vestido com aquelas roupas esquisitíssimas, ficava praticamente nu, acabava a aula, ele entrava no Camburão e voltava. Os anos 70 no Brasil foram anos muito criativos. Estava começando uma nova era, estava começando um movimento purpurino. Nós conseguimos morar juntos, primeiro na casa do Wagner, em Santa Teresa, depois em São Paulo, muito tempo. Nós morávamos assim, uns 2 em cada quarto, o Lênin tinha um quarto dele sozinho. Todo mundo pagava conta, tudo era dividido. Cada um assumia meio que uma função, assim, né? Reginaldo era ator, tomava conta das finanças. Ele é que fazia a administração. Ela em cena, ela conseguia contar quantas pessoas tinham na plateia para conferir com o bordeaux. Tanto que o nome foi dado de rainha. Pra gente era rainha, a soberana. Pela distinção, pela nobreza. E aquela cara divina que eu adorava, aquele sorriso, tá? Aquela coisa dele. Rogério e Reginaldo eram irmãos, completamente diferentes, que vinham de Miracema, do interior do Rio de Janeiro. O irmão, na realidade, era uma coisa que poucas pessoas notavam. Se hoje eu lavo, passo, engomo, cozinho e tudo, foi porque eu convivi ali com eles. Deu para todo mundo ali, mais seus séculas e tietes e fãs e todos. Nós fomos uma comunidade que deu certo, eu considero. Era uma tribo mesmo, era uma tribo. Inclusive uma mulher que era nossa governanta. Ela era divina, uma negra linda, ainda é hoje. Então ela trazia esse glamour dela pra gente, era muito legal. A gente se inspirava muito na Vilma também. E nós a tratávamos como Nega Vilma. E ela criou um colchão em torno do Dizzy de proteção, assim. Ela meio que filtrava a tietada. E eu barrava mesmo, se tivesse que barrar, fechar a porta na cara, não tinha menor problema com isso, entendeu? Ela assumiu um comando feminino dentro da história do Dizzy, e muito importante. Tinha gente que você nunca viu dormindo lá, quem era do quarto de um estava no quarto do outro, aquela confusão. Ela viajava conosco, ela segurava as loucuras do Lênin todas, ela tinha uma autoridade sobre o Lênin. Eles tinham um grande respeito pela minha pessoa, mesmo. Era um para-raio, sabe assim? Eu sentia a nega como um grande para-raio de energias negativas, meio bruxa, meio fada. A
casa da aclimação era um terreiro. Foi aonde que, né, lá atrás eu comecei a meio que dar uma moralizada. Quando tinha qualquer desentendimento, era sempre bom que eu tivesse junto, porque aquilo ia ser dissipado com algumas horas, ou na base da porrada ou na base da conversa, né? Aí isso com certeza. Quando eles se engalfinhavam, minha filha, só na base do chicote jogar água. Uma vez eu abri a mangueira de água em cima dele. Era aquela coisa de porrada de irmão. Ah, não sei o que. Quando via, já tava tomando uns tapas. I bet you every one of those stories are true. A justiça era exercida com muita democracia, que não era um dizendo que estava errado. Tinha um quiprocópio, que tinha o Lênin, que era apaixonado por mim, tinha eu que vivia com o Lênin, mas era apaixonado pelo Rogério. Havia um incesto total. Tinha o Cláudio Tovar, que era apaixonado pelo Cláudio Gaia, e o Wagner, que era pelo Gaia, e o Gaia, que também vivia com o Wagner. E aí vai. Algumas vezes, se perdendo no verde, eu volto ao sonho antigo, flutuando no tempo. Quero voltar e ver a flor nascer, quero fugir e tudo esquecer, quero de novo renascer. Minha cidade, ó minha idade, ó minha. Tia Rose. O Alberto também era muito ligado a essa parte de visual, de desenhar, a gente gostava muito de desenhar. Ele era sério em cena, ele ria pouco. O Alberto era meu namorado. O jeito dele, a característica dele era a seriedade. Era meio Buster Keaton. Falava muito pouco, mas dizia tudo. Um artista plástico maravilhoso. E era engraçada a figura, porque ele era pequeno e eu grandona, e ele negro, e eu assim, esse bicho de goiaba, né? As pessoas não entendiam muito bem. À meia-noite, no Vaticano, o Santo Papa será enforcado. Um artista muito forte, mas que, por ser uma pessoa muito interiorizada, nunca mostrou muito a obra dele. E as pessoas, você tá namorando um gay? Eu falei, qual é o problema? Primeiro vem a cabeça, depois vem o resto, né? E tinham, assim, fora isso, as namoradas também, de fora, né? Que chegavam, que também provocavam certos ciúmes. Era uma coisa muito visceral. São Paulo, no Teatro 3 de Maio, que surge o Eloy,
que ele era lá de São Paulo. Eloy, no começo, ele vem como camareiro. Ele conquista o seu espaço. Ele fazia um espetáculo, ele com mais 2 pessoas, e ele tenta de tudo quanto é jeito se aproximar da gente, e ele acaba entrando no grupo como camareiro. Sempre com um sorriso, sempre com uma disposição de fazer uma graça, de fazer um agrado. É Lene que traz ele para o grupo, porque Lene paga o salário dele e Lene bota ele como camareiro dele, Lene. Do Lene ele passa a ser camareiro de todo mundo. E virou o camareiro do Dizzy. Então ele se produzia todo. Como era um artista incrível, ele começa ele mesmo a criar personagens, porque ele tinha que passar no palco. Então, ele não passava despercebido, jamais. Ele nunca deixou de ser o camareiro, ele sempre cumpriu essa função, mas ganhou números notórios dentro do espetáculo. São Paulo, foi São Paulo. Em 1973, no Teatro 13 de Maio, na 13 de Maio, no Bexiga, em São Paulo. Era um teatro de arena, eu estava sentado numa arquibancada, num pedaço de tábua desconfortável. Eu não tinha argumento. Foi como alguém tivesse dito, ó, vida é isso, o ser humano é isso. Bom, a vida mudou. Imediatamente cheguei em casa, me rasguei todo, já joguei uma purpurina, já fiz um modelo, já falei, não, é o espírito croquete. E eu estava acostumado com androgenia. Eu ouvia Dave Bowie, eu via Lou Reed. Eu nunca tinha visto isso no teatro e de uma forma tão importante para o movimento gay brasileiro. He did a lot for gay revolution. That answer it might be a sight that you see on the screen. Oh, let's slain getting slain for the Babylonia queen. One great impossible dream. The ghost in the crypt meets and it winds up in a suruba. A suruba, que maravilha that began with the mystical hand. Talvez a primeira grande manifestação assim, do movimento gay no Brasil, né, como uma tradução artística daquilo, ao mesmo tempo como um discurso político. Bem, Wagner. Z croquete. Uau. Era um fascínio, praticamente um vício. Eu não sei te dizer quantas vezes eu vi, porque foram várias. Fui ver mais de uma vez, né? Eu era tiete, eu ia toda noite praticamente. Pai de família que largava mulher e filho para vir atrás da gente, psiquiatra, militar, jovens. Senhoras, mães de família, avós que gritavam, adoravam. Porque o espetáculo foi criando um movimento em volta dele. Então as pessoas, os fãs, começavam a se vestir como eles, a falar como eles, a se amar como eles. Vai ser minha maneira de ser. A gente ia para as festas chiquererésimas em São Paulo com as roupas mais alucinadas. A gente fez uma versão feminina mesmo. Então era chapéu cheio de flores, eram as camisolas das mães da gente, das tias, de seda, com renda, assim, que a gente botava purpurina. E as pessoas vão modificando suas atitudes, suas roupas, seu modo de ser e de pensar. Quer dizer, o ser Zé Croquete, ser. Não fazer parte do grupo, do espetáculo. Ser. Eu consegui tirar totalmente da minha cabeça sentimentos como culpa, medo, ter coragem de arriscar. Virou a cabeça de muita gente, mas acabou. Acabou com a ditadura, acabou com aquela coisa. Eu não tinha mais medo de sair na rua vestido de homem, mulher, andrógeno. Eu não tinha mais preocupação, sou bicha, não sou bicha, sou o quê, sou macho, não tem que ser macho. Minha mãe vai saber, não vai saber. E eu fui vendo isso, que isso não acontecia só comigo. Isso foi acontecendo, foi virando uma religião. As pessoas iam, assim, tinha gente que via 20 vezes, tinha gente que via todo dia. Tiete que se preza, não perde uma. Que era o Tiete? O Tiete, que é o termo, né, que a Duzi inventou e passou a chamar os fãs. Tiete é da Duzi, né? A Tiete era uma amiga da minha mãe. Ela sentia nas coisas, mas era com muito carinho, sabe? Tudo ela queria resolver, tudo ela resolvia. Ela se infiltrava, sabe?
nos meios. Então, lá em casa, quando acontecia isso, a gente falava, como você é tiete? Eu comecei a falar isso entre os meninos, eles aí pegaram, né? Espalharam. Foi por Aurélio até. Eram as meninas que iam assistir a gente, as tietes, digamos assim, em primeira instância, que iam assistir a gente, eu assistia todo dia, e foi formando aquele bando de mulher, e elas se vestiam como a gente. Um dia o Wagner falou assim, gente, a gente precisa fazer uma coisa com essa mulherada, né? O que a gente faz com elas? Vamos fazer um show. Aí o Wagner escreveu as Dizicroquetas, né? O elenco Dizicroquetas praticamente foi montado com meninas que eram apaixonadas por eles. Para mim foi uma loucura, que eu vi um outro mundo completamente diferente. Assim que eu vi que o Wagner resolveu montar as Dizicroquetas, meu pai já tinha morrido, eu falei, mãe, eu vou fazer um espetáculo, eu vou fazer. Falei no sábado à noite. No domingo ela me acordou e falou, ou você alisa o cabelo, muda seus amigos, muda sua roupa, seu trabalho, você vai embora. E eu fui. Não voltei nunca mais. Nós entregamos a nossa vida. Foi uma opção de vida. Eu abandonei a família. A gente ficou vivendo aquela cultura, aquele movimento. A gente viveu por 3 anos, independente do espetáculo. O espetáculo era uma desculpa. E aí montamos as Dizicroquetas, que foi um desastre, embora eu particularmente acho ainda bárbaro. Essas moças, que eram 20 moças, né? Dali foi o embrião que veio dar depois as frenéticas. As frenéticas são um resultado dos Dizicroquetes. A gente trazia aquela bagagem dos croquetes, e eu, Leiloca e Lidoca. Tem 3 frenéticas que foram croquetas e a Edir, que não foi croqueta, mas que era irmã do Carlinhos Machado. Lindo, leve, solto. A gente cantava aquilo com humor, com sensualidade, porque de aula vindo deles. Eles tinham um vocabulário croquete, né? Te contei, não. Não, meu amor, já foi. O quê? Já foi. Tá boa, santa. Meu amor. Hilariante, né? Os termos, né? Um palavreado, um dicionário Só eles usavam, né? Tem o eu, hein? Meu amor era direto, te contei. O Zé, chama o Zé. Foi um movimento teatral, foi um movimento artístico, foi um grupo. Foi mais, foi algo que mudou a vida de pessoas e mudou a cultura, eu acho que de um país. Laying in the cup, Johnny done. Wipe sweat, I'm gonna have fun. Time to get short. We got to move, but in the meantime, mama, we got to move. Hey, as long as you see, can't bring the game on me. As long as you see. Don't mean a thing to me. Long as you see. Hey! 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 Hit it! Isso foi quase um ano em São Paulo. De lá nós viemos para o Rio. No Rio que estourou verdadeiramente o Teatro da Praia, né? E teve todo esse assédio. As pessoas arrombavam a porta do teatro porque tinham 600 pessoas dentro e 1.200 do lado de fora. Custou a censura se tocar que aquilo ali era ameaçador. Eles passam a prestar atenção, né? E diz, não, peraí,
aquele bando de viado, porque é assim que eles nos tratavam, entendeu? É perigoso. Quando se tocou, cortou. E aí foi a história da censura, fomos censurados, e quem foi na censura fui eu. Aí nós ficamos parados. Mais de 30 dias. Nesse ínterim, Lenny Dale foi atropelado. Torceram pauzinhos e conseguimos uma entrevista com o diretor de censura, o chefe de censura. E ele chamou o chefe do grupo. Seria o Lenny que ele queria falar, né? O Lenny tinha sido atropelado por um ônibus, estava num hospital, não podia ir. Eu não sei como ele não morreu. Ele saiu da Globo. Eu fui o escolhido. Quando o ônibus virou, bateu nele, pegou ele de frente, assim. Eu tinha um terno, acho que foi por isso que eu fui escolhido. Ele se quebrou todo. Então lá fui eu falar com este coronel, sei lá o quê. Ele perdeu todos os dentes, quebrou a clavícula, quebrou várias costelas. Me xingou de todos os nomes possíveis. Se você repetir o que vocês fizeram, acaba com você. O médico falou que ele só não morreu porque ele tinha uma estrutura física fantástica. E quando eu saí de lá, o espetáculo estava liberado. Cheguei em casa, estava sozinho em casa, não tinha ninguém, deitei numa rede, chorei que me acabei. Então, quando nós conseguimos convencer os militares que o espetáculo não tinha nada demais, Lenny não podia dançar. Fantástico e está aqui inteiro dançando. Continuamos, fizemos mais o Rio, acabamos o Rio. Voltamos para São Paulo, vamos para o Teatro Maria Della Costa. Foi onde nós ganhamos o dinheiro para poder comprar as passagens para ir embora para a Europa. Pedi demissão onde eu trabalhava, fiz uma festa na minha casa, vendi praticamente tudo e eu fui de navio com eles. Nós nos propusemos ir para a Europa. Foi a Nega Vilma, a única mulher que saiu daqui com eles. Eles não tinham produtor, eles não tinham nada. Eles foram com a cara e a coragem. Fomos na aventura, na raça. Vamos para Portugal. Aquelas toneladas de roupa, porque acho que eram 2 toneladas mesmo de roupa. Essas 2 toneladas de coisas, o cara do Porto de Santos olhou e falou: vocês que são esse croquete, né? O que tem aí? Tá cheio de droga, né? Eu falei: não, só tem 3 quilos. Não, é pior que essa carga estava cheia de maconha dentro. Nós tínhamos 3 quilos de maconha dentro de umas bolas de isopor que eu colei. Ele olhou e falou assim: bom, então eu vou abrir tudo. Eu falei: pode abrir. Ele falou: não. Faz o seguinte, eu não abro se vocês dançarem pra gente. Dançamos o James Brown, assistiram, bateram palma, e aí o homem olhou pra gente e falou assim: tá liberado, bota tudo pra dentro. Portugal saindo da época de Salazar, parece aquele bando de ET lá, não entenderam nada. Eu me lembro que em Portugal fizemos outro figurino, porque o lixo era maravilhoso. Eles tiveram um problema com o menino que fazia o som deles. Então, quando chegou em Lisboa, eu fui trabalhar com eles. Imagina você, essas pessoas como eles eram, que andavam de saia, andavam de batom dentro de Lisboa, né? O país estava em plena Revolução dos Cravos. Obviamente não conseguimos ganhar dinheiro, um tostão. Então, não deu certo. Enquanto isso, a gente tentava a ida para Paris. Cláudio Gaia vai para Paris, sozinho. O que eu aprendi com Cláudio Gaia, porque o Cláudio Gaia é o maior ator que eu conheci, assim. Era um ator maravilhoso. Eu dirigi o Gaia, uma das minhas primeiras direções em teatro. De nuance
astúcia, de inteligência, de como subverter uma palavra, de como um olhar, como uma pausa muda uma piada. Alors je suis là, quelque chose que vous voulez, que vous ne comprenez pas. S'il vous plaît, il faut me demander. Parce que, comme vous savez, c'est un spectacle brésilien. Il y en a un tas de choses que peut-être, messieurs, dames, ne vont pas les comprendre. Non, oui, c'est vrai. Parce que nous-mêmes, nous ne comprenons rien de... A Desifamília surge com Cláudio Gaia e Wagner Ribeiro, né? Na sua origem, a fonte mesmo são os dois, já vem de uma relação dos dois. Eu gostava dele, ele era amigo, ele era muito engraçado, sabe? Eu acho que as pessoas se identificavam com o coração da gente que ficava aberto aos gritos num palco e que não havia quem não mergulhasse, né? Muito inteligente, uma pessoa muito inteligente. Tinha um conhecimento de teatro enorme. Mas muito duro também, uma pessoa muito espartana em determinadas coisas. Não, o Gaia era excelente também comediante, tinha time de comédia boa. You are going to meet a magic family. Então o Gaia avaliava as coisas que a gente ia fazer. Chegava, Gainha, hoje eu vou fazer a italiana assim, o que você acha? Ah, legal, faz sim, ou não, dá uma maneirada nisso, ou faz aquilo, enfim. Todos os macetes da grande estrela, o Gaia me passou, como o Tovar me passou o seu universo criativo. Ele tinha um humor muito cáustico, assim, tinha uma coisa... Eu achava um barato, Claudinho. Chaque jour, on est plus libre sur scène et on est plus libre dans la vie. Cláudio Gaia vai para Paris, sozinho, com o resto do dinheiro que a gente tinha. Mas a gente conseguiu contato telefone com Patrice Calmetti, que era um fotógrafo, amigo nosso. On s'attendait vraiment à tout sauf à ça. C'était extraordinaire, un feu d'artifice. Patrick Calmetti manda o dinheiro, compramos as passagens de trem e vamos embora para Paris. Estreamos e a imprensa francesa nos boicota. Eles não sabiam como rotular o espetáculo e gostavam como travesti e começaram a boicotar. Não falaram uma linha, nem uma linha. Nos boicotaram total. Même avec beaucoup de publicité, il n'y avait pas beaucoup de monde. Madrinha, E foi aí que chegou a nossa madrinha, Liza Minnelli. They don't just reach out, they reach further. And you can feel the movement around them. You can really, it's like smoke or something. Everybody looked like they were having such a great time. And sometimes I stood in the back. You know, they didn't know I was there. They did it the same way. Tinha uma festa para ela que a Regine estava dando. Ela disse: não, eu quero, antes de ir para a festa, eu quero convidar todos vocês para assistir o melhor espetáculo de Paris. You should go see this. Have you seen this? You gotta go, it's great. Paris, 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 Paris. Chama-se uma trupe brasileira que se chama Zicroquete. I talk about them all the time. I really do. Então, com isso, ela levou a imprensa mais importante do mundo, de Paris, para ver o nosso espetáculo. Nós fazemos uma segunda sessão à meia-noite, especialmente para Liza e seus convidados. I had glitter everywhere because we were really running. Que a gente ia fazer meia-noite uma sessão e a Liza convidou. Foi o Omar Sharif, Catherine Deneuve, Valentino, Marisa Barrison, enfim, todas. A coqueluche de Paris era assistir Zicroquete.
Menée par Patrice Calmette de 1973 à 1975, la troupe brésilienne des Dix Croquettes va enflammer la scène homo parisienne et lui donner un deuxième souffle. J'ai vu les Dix Croquettes pour la première fois en 1977. Quand je suis sortie du spectacle, j'étais très très enthousiaste. Et je suis rentrée chez moi à pied la nuit et j'ai dansé avec tous les réverbères que je rencontrais dans la rue. J'ai eu l'impression d'avoir vu passer une étoile filante et j'ai décidé de faire quelques portraits de ces merveilleux danseurs. À cause de ton père. Foi em Paris que meu pai conheceu os Dix Croquettes e passou a fazer parte da equipe técnica do grupo. C'est vrai. C'est vrai parce que ton père travaillait avec eux. Et puis après, j'ai connu toute la troupe. Je suis tombée amoureuse de toute la troupe, le premier soir. Alors les acteurs, je me souviens très bien de Claudio Tovar, de Claudio Gaia, de Ciro. Tovar, Reginaldo, Gaia, Paulette. Wagner, Leni, Eloy, Baya. Na plateia tinha assim, o Mar Sharif era o grande tiete. Jane Morro, Josefine Baker. As cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Reunido num grande abraço, corações do meu Brasil. J'ai adoré ça, j'ai vu ça vraiment beaucoup. Hein. J'ai vu le spectacle tous les soirs, donc c'était au Théâtre Hébertot. J'avais 20 ans. J'étais vraiment là tout le temps, tous les soirs, beaucoup. C'était un peu un spectacle d'avant-garde. Paris estava abrindo espaço para aquilo, dando a eles uma possibilidade de impacto sobre a cena parisiense naquele momento. Je pense que ça a laissé des traces pour plein d'acteurs et pour beaucoup de gens du spectacle en France. Dans la bisexualité, cette ambiguïté extraordinaire avec laquelle il jouait à merveille, et où il séduisait hommes et femmes sans aucun problème, ce qui était vraiment très très agréable. Ils ne sont pas que des travestis, ils sont des personnalités artistiques. Je pense que c'était quelque chose du côté d'une philosophie de la vie. La façon dont ils ont utilisé aussi la langue française. Donc ils parlaient bien le français, mais justement ils avaient cet accent tellement brésilien. Le mélange des langues. Ça m'a fait en plus après découvrir le Brésil. Je suis retourné beaucoup au Brésil. Qu'est-ce que c'était les Dix Croquettes à Paris? La folie. Quelque chose d'un peu extraordinaire. Pour nous, c'était complètement même extraordinaire. C'était joyeux, c'était ludique, c'était sensuel, c'était nouveau pour nous. J'ai jamais vu ça et de toute façon, je n'ai jamais vu ça après, ni avant. C'était un feu d'artifice. Oh my God, I'll never forget that. That made me fall in love with Brazil. Aprendi português. Luxo, não? Brilhante. É ça, brillant. And let's not share loose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own. Saímos para fazer uma turnê na Itália. E aí a Josefine Baker estava estreando show maravilhoso, que eles reformaram um teatro, fizeram tudo rosa, assim, para a volta dela. Que era Carlos o nome dele. Aí chamava-se Carlota e ficou Lotinho. Ela era pequenininho, né? Lotinha foi uma das melhores pessoas que eu conheci na vida. Alegria, um sorriso o tempo todo. Carlinhos era uma pessoa que ele tinha o sorriso mais bonito do mundo. Ele tinha um físico inacreditável. Carlinhos, umas pernas, uma bunda incrível. Eu lembro do abraço da Lotinha. Foi nascido e criado em Copacabana, Beco das Garrafas. Ele era muito amigo da Elis. Ele era muito amigo do Lenny Day. But I was dreaming about dancing, being the stage, and then I met Lenny, and my dream comes true. Foi uma pessoa muito importante na minha vida, que o Carlinhos Machado, na verdade, foi quem me levou a conhecer Lenny Day. A pessoa mais desprovida de sentimentos negativos que eu conheci nos meus 59 anos de vida. Poliglota, inteligentíssimo. Quando ele entra no Dizzy, ele traz todo um glamour pra gente, entendeu? Ele ensinava muita coisa pra gente.
alemão que nos levou para a Itália, pegaram o dinheiro, não nos pagaram, não pagaram hotel, não pagaram nada. E os empresários sumiram. Fugiram. Então ficamos com aquela conta de hotel, aquela conta de cenário, com teatro Odeon. E a gente ficou na mão de uma máfia italiana. Um cara chamado Schiavone, um italiano, meio da máfia. Quando a Liza foi para Paris, ela foi nos assistir e levou o povo. E Josephine Baker foi. Josephine Baker, que era uma grande cantora na época e tal. Era a reabertura do Teatro Bobinot. Ela diz para o dono do teatro, o diretor do teatro, que o dia que ela morresse, o dia que ela saísse, que ela queria que o espetáculo que entrasse depois dela fosse os Croquettes. Resolvemos ir para um hotel que era um hotel na fronteira entre a Itália e a Suíça e ficamos ali apreensivíssimos, não tinha agenda. Temos a notícia que Josephine Baker morreu em cena, né? Ela morre em cena. E aí a Josephine, com uma semana de espetáculo, teve uma síncope cardíaca no palco e morreu. O diretor do teatro, então, faz o que ela tinha pedido. Toca o telefone, Josephine Baker morreu, o Teatro Bobinot, onde ela estava fazendo o espetáculo, convidando os Croquettes para voltar para Paris. Voltamos a Paris para o grande Teatro Bobinot. Abre a cortina, tem Liza Minnelli, tem Mick Jagger, Gianni Morro, tem todas as estrelas. A gente teve propostas para filmar com o Jean Morro, filmar com Liza Minnelli. Eles ficaram ricos. Ganharam um dinheiro. Foi um sucesso, né? Foi um sucesso absoluto os Croquettes. And now, we have the pleasure to introduce to you a great friend of us, Paulette! Lembro que tinha um número que Paulette fazia em Paris. Ele vinha com vestido vaporoso, rosa e branco, longo, um chapéu maravilhoso, enorme, de abas. E ele cantava Ne me quitte pas, seríssimo. Paulette cantava muito bem. Il faut oublier, tu peux s'oublier qui s'enfuit déjà. Chanter Brel, habillée en femme et noire, c'est pas habituel. Phénoménal. Phénoménal, vraiment. Oublier ces airs qui tuaient parfois. À coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Moi je t'offrirai de perles de pluie, venues de pays où il ne pleut pas. Ele levantava a saia e tinha um tênis tamanho 48, sei lá que número, e a plateia vinha abaixo e tal. Je te ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi. A dança chegou na minha vida, eu tenho a impressão que desde que eu nasci, porque foi o dom que Papai do Céu me deu, acho que foi dançar. Eu sempre tive afinidade com a dança e foi sempre que eu tive mais facilidade. Foi a maneira, inclusive, que eu me cheguei dos Disney Croquettes, porque eu dançava, era daqueles que dançavam em festinhas, em bailes, em todos os lugares que chegava, dançava e botava para quebrar, sem ter nunca aprendido. Paulette era muito meu amiguinho. Ele, inclusive, nunca fazia coisas extravagantes, ele dançava sempre com muito comedimento, mas dançava com uma elegância. Eu me lembro assim, Paulette muito nas festinhas, ele era extraordinário. Paulette avait vraiment été extraordinaire. Sa manière de danser était unique. Il avait une manière de bouger qui était unique. J'ai jamais vu quelqu'un danser comme ça. Avant, moi, j'ai étudié, j'ai jamais rien fait. J'étais toujours à la télévision parce que j'ai toujours aimé le métier. Eu me lembro da Paulette dançando uma música dos Novos Baianos que era porque o Paulette era todo desengonçado, mas tinha uma onda, sabe? Paulette era praticamente um varapau, né? Com aquelas pernonas, magro, engraçado. Paulette é uma pessoa de muito fino trato, no sentido da sofisticação. Muito engraçado, né? A coisa do humor é muito importante. As pessoas com humor são especiais. L'ombre de ton chien. Ne me quitte pas. Depois dessa temporada em Paris, um grande produtor inglês nos convidou para ir a Londres para conversar. Nós fomos, conversamos, a proposta era fazer Londres, pelo menos um ano, e dali ir para a Broadway.
We have an offer to go to New York. I would have loved to, Liza says, Lenny, give me 3 months. but he didn't come. He didn't come to New York. Não, porque a gente tá com saudade, porque a gente não sabe quando vai voltar. Houve um convite de um fazendeiro da Bahia, que havia nos assistido lá em Paris, o Veras. Apareceu esse espírito do mal lá, que convidou eles para virem para cá. E na mesma hora eu fui contra. Eu falei, não, na minha opinião, vocês não vão. Ela falou assim, não sinto isso como legal, essa viagem. Sinto uma coisa tão ruim e tal. E realmente se concretizou. Eu não quis vir de jeito nenhum. Mas, gente, vocês vão fazer o quê na Bahia? A coisa agora é Nova York, gente. Eu fui voto vencido, outras pessoas também, e acabou que a maioria quis voltar para o Brasil. E aí a gente veio para uma fazenda do milionário baiano, ficamos lá no meio do mato com 2,5 kg de maconha e 250 gramas de pó. Ali começa a degringolar. E fomos estrear em Salvador quando teve o grande desentendimento entre Tovar e o Lenny Day por causa de um cenário. E o Lenny saiu fora. Que, aliás, o cenário nunca voltou. O cenário ficou na Europa. Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para comprar madeira e fazer uma estrutura de madeira como era o nosso cenário. Eu resolvi fazer uma bossa, um charme, Zicroquete na Bahia, festa de largo. E fez uma escada. E o Lenny não aceitou. Essa escadaria, uma puta escadaria, que Tovar botar como se fosse o Lago de Bonfim. Não. Eu entrei e falei, Tovar. E achei que estava agradando. Que surpresa minha, bicho, não agradei, não. Sempre a confusão, quando a coisa engrossava, começava quase sempre pelo Lenny, né? Ele estava muito doido, usando muita droga pesada na época. Quase que eu não vou fazer. Bom, tivemos uma baita de uma discussão e ele realmente não fez o espetáculo de noite. Estava tão inseguro. Através da insegurança das pessoas, a gente pode fazer tanta besteira por um segundo. Ele estava muito fora da realidade e ali houve a ruptura. Eu achei que aquilo era só uma discussão, mais uma discussão entre as 1000 discussões que todo mundo teve nesse grupo. Não, foi a sério. Para falar por que acabou, porque acabou por uma coisa tão pequena. Ali, realmente, eles se separaram. Acho que tudo tem sua hora. De repente, eu não sei que ia ser se de repente estava junto até agora. Foi muito triste. Uma relação também de 2 pessoas, de repente, difícil. Você imagina uma relação com 13 pessoas vivendo junto todo dia, amando junto, sofrendo junto, sucesso junto. E cada ser humano tem seu caminho, seu espaço. O grupo se desmembrou. Ficaram 9 e entrou o Fernando Pinto para dirigir o que seria o segundo espetáculo deles, com uma parte dos croquetes. Não tinha o Lenny, não tinha o Wagner. Uma peça minha do Wagner Mello. Jorginho foi uma descoberta do Wagner Mello. A gente não sabia quem seria esse Pierrozinho, né? E precisava de um Pierrot. Era a história de Pierrot, Colombina e Arlequinho, e era a história do carnaval no palco com os croquetes. Então, Claudinho Gaia fazia a Colombina, Cláudio Tovar fazia o Arlequim, e eu entrei para fazer o Pierrot. Fizemos o Romance, que é um filho meio indesejado, ele não fez sucesso. O Romance era muito careta, era lindo, mas muito careta. O segundo espetáculo, além de ter uma narrativa, o que não tinha o primeiro, e aquela liberdade, ela deixou de existir. Eles foram para Paris com o Romance. Quando eu cheguei em Paris, tinha nome no metrô, tinha cartaz no metrô, cartaz na rua. Então o público em Paris não engoliu o Romance. Não tinha aquela exuberância do primeiro, era mais para comédia musical do que para show. Mas, por outro lado, ele cumpriu a função dele, que foi de manter o grupo junto. E, conclusão, acabamos parando o Romance. Até que resolvemos montar um outro espetáculo, que foi o Les Speakerines, né? Ou seja, as locutoras. Aquele espírito de Zicroquete, do começo de Zicroquete, cada um cria um personagem, cada um aveste o personagem, cada um vai criando, virou TV Croquete. Você Zicroquete dá dinheiro? Não, dá prazer, dava prazer, deu dinheiro há muito tempo. Agora estamos começando, né? Vamos ver se dá dinheiro. E montamos o TV Croquete, canal Dizia, ou seja, voltamos ao espírito do Dizia, e aí foi bárbaro, foi um sucesso. O espetáculo era tão bonito, terminava
uma frase que o Cláudio Tovar dizia: já que somos todos ignorantes, enlouqueçamos, pois. Começou pequenininho, mas foi indo e estourou. Com um baita sucesso, fim dos anos 70. Foi aí que foi a loucura na minha cabeça. Quando eu vi, eu tava de vestidinho, eu tava com os cabelinhos de Maria Chiquinha, com bandeirinha do Brasil, dando panfleto junto com seu pai. Seu pai, quer dizer, a importância que ele teve também com a gente, né? Tudo que ele trouxe, a bagagem que ele trouxe também. Américo Issa. Você vai fazer eu chorar de vez agora, né? Américo para fazer iluminação. Você lembra do teu pai? Claro que sim. Fizemos tantas coisas juntos, né? Teu pai, lembro dele, fiz uma peça que o cenário é do Cláudio Tovar. Lembro teu pai esculpindo uma rosa em Durepox. Um grande cenógrafo. Lembro do talento dele, né? Uma pessoa muito talentosa, as mãos preciosas, então todo mundo falava, todo mundo adorava. Ele cenografou a minha casa inteira. Em uma semana eu mudei pra cá como se a casa estivesse nova. Eu gostava muito do Américo, adorava. Precioso, Ameriquinho. Eu posso dizer que eu lembro de você pequenininha, que era a coisa mais linda do mundo, ali com seu pai e sua mãe convivendo com a gente. Lembro de você. Que gracinha que era. Aquela coisinha lourinha. Lembro de você, pequenininha. Lembro. Pequenininha, né? Lembro perfeitamente de você. Meu pai me colocava para dormir entre as cadeiras do teatro. E eu ficava ali, olhando o espetáculo no escuro. Tudo era como uma fantasia, um sonho. Mas era a minha realidade. 1980. A consciência, para mim, vem em meados dos anos 80. 80, 81. 81, 82. Você já ouviu falar do câncer gay? É, câncer gay. Quando eu ouvi falar do câncer gay. Câncer gay e não sei o quê, mistérios. Uma amiga minha que disse assim, você já soube do câncer gay? Olha que ridículo. Mais tarde se comprovou que não era uma doença de homossexuais e que não existia barreira para ela, né? Não sabia. Então as pessoas foram se contaminando sem saber que poderiam ser contaminadas. Depois eu ouvi falar que Marquito estava com câncer gay. Marquito. Marquito. Foi Marquito. Primeira pessoa que nos chega assim com a história da AIDS foi o Marquito. Morre em Nova York o costureiro Marquito, conhecido como Costureiro das Estrelas. Marquito, que era um costureiro da época, um estilista maravilhoso, amigo da gente. Marquito morreu com 30 anos, vítima de uma doença descoberta recentemente que destrói as defesas do organismo. Marquito foi a primeira vez que eu ouvi falar em AIDS. E Marquito se foi com a AIDS, foi uma surpresa. E aí começaram os amigos a ser atingidos, né? E alguns deles fizeram parte do rol das primeiras vítimas da AIDS. Aí foi aquele baque, né? As perdas que a gente teve no grupo por AIDS, né? Foi Paulette, o Eloy também, morreu na Europa. Lene, foi o Gaia. Gaia eu acompanhei. Eu cuidei dele até o fim. Eu lembro dele, a gente almoçando lá na Globo, ele me falando, descobri, tenho AIDS, assim, totalmente assumido e estava de bem com ele. No decorrer dos anos, vem as surpresas dentro da família. O Lene só vai voltar para o Dizzy em 91, quando já doente. Ele me pediu que, assim, meio que um último desejo dele era fazer o Dizzy Croquettes de novo. Meu amorzinho, você monta para mim, porque eu não tenho condições. Eu adoro, é a casa do Brasil. Uma amizade que durou décadas. We became very close friends when I was in Brazil. Every time I went, we would see each other. Nós fomos amigos enquanto ele esteve no planeta. Não tem como não emocionar. Ele participou de tudo. Ele participou do nascimento da filha, do nascimento do filho, dos meus casamentos, dos meus divórcios, dos meus sucessos, dos meus fracassos. When you watch him dance, he looks like he's in heaven. So I have a feeling he was a really happy person. God, I just loved him. And he was a rebel. And he was way before his time. Tinha um número que a gente dançava juntos, que no original era ele e o Carlinhos, ele e a Lotinha, que era o Iemelê. Na remontagem dançávamos eu e ele. E tinha uma coisa de despedida, né?
porque eu sabia que ele estava indo, né? A gente ia chegando, e quando a gente chegava, a gente batia a cabeça, um na cabeça do outro, assim, e ele já começava a chorar. E ali, naquele momento, assim, vinha tudo na minha mente. Vinha lá, eu com 17 anos conhecendo ele, vinha a minha história toda, tudo aonde eu tinha chegado pelas mãos dele, né? Isso me emocionava e me emociona, assim, ainda hoje, bastante. Eu quero ser amado, Leonardo Lapuzina, ser amado. He was one of my idols. You know, I loved him. Eu ainda fui a New York e me despedi dele. I'm sorry I'm not more prolific, but I get emotional. Oh, boy. E ele tá aqui, ó. Eu sei que tudo que eu vou dançar, tudo que eu vou cantar, tudo que eu vou fazer, ele tá aqui. Então, eu não perdi ele tá dentro de mim. Infelizmente, a grande maioria já partiu, né? Já está lá em cima, esperando por nós. Morreram 8, né? Dos 13, sobraram 5. Desses 8, 4 morreram de AIDS. Um morreu de um aneurisma, que foi Roberto. O Roberto Rodrigues, a Rose, que morreu de aneurisma cerebral. E 3 morreram assassinados. As baixas no Dizzy, nem todas foram de AIDS, né? Aconteceram assassinatos, como no caso do Reginaldo. A rainha, que é o Reginaldo, foi morto em Paris. Reginaldo, ele morreu em circunstâncias bem estranhas. Bateram na porta e ele abriu, como se abre um coração. Morreu assassinado com golpes na cabeça, mas ele foi encontrado no dia seguinte com todo um aparato de vestuário de santo. Ou seja, quem matou tinha uma preocupação, ou tinha um arrependimento, e certamente uma pessoa conhecida. Porque teve vários assassinados, né? O Wagner foi assassinado, Carlinhos Machado, a Lotinha, foi assassinada. Entraram no apartamento dele e... Assalto, levaram tudo. Amarraram ele. Encheram a boca dele com estopa, com pano. Foram botando meia na mão. Amarraram ele no lençol. Ele morreu assim, todo... Se jogou da cama no chão, ficou batendo com a testa no chão, porque embaixo morava a Roberta Close. Deduz-se que ele tenta, com a testa, bater para chamar atenção embaixo, enfim, que ele estava com um tumor aqui, e ele morreu asfixiado. Wagner foi assassinado no sítio que ele estava morando com o namorado dele francês. Era o meu amigo principal, meu amigo pessoal era o Wagner. E eu... Uns rapazes que tinham estado lavando o carro no dia anterior voltaram para falar com ele, eram 3. O menino foi lavar o carro dele, já viu já como é que era tudo. E quando o Wagner desceu para recebê-los na fábrica, eles já renderam ele, mandou os 2 deitarem de bruços. Os 2 imobilizados, eles tinham uma chance cada um. Correr cada um para um lado. O Wagner sabia que se ele viesse correndo, o cara vinha atrás dele e o Tonho poderia ter salvado, e foi o que aconteceu. Então ele saiu gritando e ele foi baleado embaixo de uma árvore onde ele dizia que ele queria ser enterrado. E foi assassinado, né? Lá no sítio, que ele amava tanto. Senti muito a maneira como a vida dele acabou. Um tiro pelas costas. Eu, frequentemente, me veio à memória e eu penso, como será que foi o último minuto do Wagner? O que aconteceu? O que acontece na hora que você leva uma bala? Sempre pensei no fim dele. Não sei se esse era o melhor fim para uma pessoa como ele, mas é um fim inesperado, como era a vida dele. Realmente foi um trabalho maravilhoso. E é uma coisa que eu posso, de repente, passar para uma outra atmosfera agora, que eu posso passar pela Terra. Muito feliz. Eu realmente posso dizer que sou muito feliz. Amor, não tem que se acabar. Eu quero e sei que vou ficar. Até o fim eu vou te amar. Até que a vida em mim
aquilo que é muito verdadeiro não se reproduz, aquilo morreu com eles, mas deixou em mim, deixou provavelmente em toda a minha geração uma enorme influência. E sei que vou ficar até o fim. Os Zicroquetes, sem dúvida alguma, deixaram uma marca em cada um de nós, artistas, que tivemos a oportunidade de assisti-los naquela época e que bebemos na fonte. Terem se dado com aquela generosidade a interpretar um momento, um tempo, uma visão importante, não convencional, uma coisa revolucionária. Né? Eram loucos, sabe? Era assim, livres. A palavra que eu tenho para descrever o Zicroquete é masculinidade. É a alegria da liberdade. O Zicroquetes mexeu com a sensualidade, com a sexualidade das pessoas, sim. Homens revolucionários que tentaram mostrar ao mundo que o ser humano é feito de masculino e feminino. All fighting the same fight. Nós mesmos não sabíamos o que nós éramos. Nós simplesmente éramos. Eles levaram a gente para um lugar interior, né? E acho que eles cumpriram uma missão como esse cometa que passou no céu do Brasil, do mundo e cada um de nós. Com certeza absoluta, eles foram muito felizes. Por isso é que deu certo. Eu acho que a gente não deixa de ser Zicroquete, né? A gente não é ex-Zicroquete, a gente fica sendo para sempre, né? Porque a maneira de pensar, de agir, de fazer, continua comigo. Nem homem, nem mulher. Gente. Zicroquetes, eu não tenho como definir, só quem viu. Foi uma maravilha. Inesquecível. Para quem viu, inesquecível. Eu reconheço em mim a profunda marca que eles deixaram. Libertários. Livres e libertários. I can't describe in one word. Zicroquetes. That's what we've been talking about. Fecha os olhos, Tati, que tudo passa. Essa foi uma visão embaraçada da minha infância que me seguiu por muitos anos. Hoje eu olho para trás e vejo o quanto eles foram importantes, esquecidos, celebrados, geniais. Mas para mim eles serão sempre aqueles palhacinhos, de enormes cílios postiços, mas com uma ingenuidade quase infantil, de menino. Meu pai sempre me dizia: bicha não morre, filha. São dois pra lá, Vira purpurina. dois pra cá. Reginaldo virou purpurina em 1984. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Dejaste abandonada la ilusión.
meu pai virou purpurina em 2001. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. C'est fini. Eu não tenho culpa de ser chique assim. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Tá boa, santa, tá sentada, porque eu já tô com o pé na estrada. Disso aqui já tô cansada, baby. Adeus, Brasil, ó pátria amada, é que eu já tô com o pé na estrada. Quem fica parado é poste, baby. Eu quero é rosetar, fazer a cabeça e me jogar na vida. E vai ser muito bom, vai ser bom demais. Pois sai da frente, baby, que vem muita gente atrás. Vou rodar a baiana, James Brown que se mistura com Carmen Miranda. E vai ser muito bom, vai ser bom demais. Eu tô na chuva, baby, sou das internacionais. Então desgruda, tiete. Não sou dama nem valete, eu sou um zicroquete. É, eu sou um zicroquete. Tá boa, santa, tá sentada, porque eu já tô com o pé na estrada. Disso aqui já tô cansada, baby. Adeus, Brasil, ó pátria amada, é que eu já tô com o pé na estrada. Quem fica parado é poste, baby. Eu quero é rosetar, fazer a cabeça e me jogar na vida. Para pe papó, pe papó, pe papó, pe papó, pe papó, weva, papora papo tu tu pibo. E vai ser muito bom, vai ser bom demais. Eu tô na chuva, baby, sou das internacionais. Então desgruda, tiete. Não sou dama nem valete, eu sou um zicroquete. Ah, eu sou um zicroquete. Eu sou um zicroquete. Ah, eu sou um zicroquete. Tá boa, santa, tá sentada, porque eu já tô com o pé na estrada. Need a taste. Mine is right, head in the right place. You're doing your due like you supposed to be. Give up trying to run the game on me. Then dig it from the real side. Stay in the show now and be satisfied. Meet me at the big house. Get down. Let everybody know a main squeeze just hit the time.